quem trabalha a psicoterapia, eu, particularmente, acho muito importante conhecer as diversas teorias que estão à disposição, que falam da relação do bebê, ainda em formação no útero, com a sua cuidadora, com a sua mãe. Então, para falar dos benefícios da constelação do método Yogchi, eu vou dividir em dois momentos. No primeiro momento, eu quero falar desta relação do bebê. A vida começa a partir da concepção. Quando o óvulo e o espermatozoide se fundem, aí surge uma nova vida. E esse embrião já passa a ser um sujeito de direitos. A psicologia perinatal, ela é muito recente, mas ela já tem aprofundado alguns estudos sobre, a partir desse momento da fecundação, que essa viagem, essa aventura do encontro do óvulo com o espermatozoide, ele já tem algumas histórias importantes, alguns achados importantes. Por exemplo, o óvulo ele emite cheiro, e esse cheiro atrai um determinado padrão e tipo de espermatozoide. Vou fazer uma comparação simples do dia a dia. É como se uma moça, uma mulher, ela estivesse querendo se relacionar com o homem para procriar e tivesse vários homens à sua disposição. E lá ela emitisse alguns sinais para que um desses fosse atraído. Então, foi uma surpresa para mim quando eu tomei conhecimento disso. É como se um fosse escolhido, um deles fosse escolhido pelo feminino, para a partir daí a concepção da vida. Ou seja, muitos estudos têm que ser aprofundados para encontrar mais respostas. Quando o feto ele passa a se desenvolver no útero, se divide em 3 trimestres. No primeiro trimestre, começa a formação dos órgãos. O segundo trimestre, perdão, esses órgãos começam a se desenvolver. E no terceiro, há toda uma nutrição, há toda uma preparação para o nascimento. É por isso que os nascimentos prematuros são possíveis, porque a partir do 7º mês, fim do 6º mês, do 7º, há possibilidade de vida ainda, pelos estudos, de vida saudável da criança. Ainda mais, quando este bebê em formação, ele cola na parede do útero, ele se integra à memória celular que está lá, da mãe. Agora imagine, se é o primeiro bebê, a primeira concepção, ele vai deixar a sua história lá. Se não é a primeira, ele vai se interligar às histórias anteriores que tiveram ali no útero. Veja que interessante isso. Agora imagine que uma mãe, ela já se comunica com o feto, não só pelo cordão, mas pelas emoções, pelos sentimentos, pelo que ela absorve na sua relação interna e na sua relação com o meio ambiente. Se o ambiente é saudável, vamos aqui trabalhar um ambiente saudável como um ambiente que exista um amor saudável, um amor funcional, uma relação equilibrada entre as pessoas daquela família e até no ambiente de trabalho. Essa mãe tem maiores possibilidades de passar ali uma tranquilidade para o bebê. É por isso que em alguns atendimentos que são feitos em constelações, não é raro, é comum, alguns relatos de que o cliente diz que nasceu
por fórceps, que teve dificuldade de nascer e que o parto foi muito difícil. E uma das respostas da psicologia perinatal é justamente essa. Porque o ambiente, a comunicação que foi estabelecida com o bebê, fez com que o bebê interpretasse que há uma dificuldade importante lá fora. E, e isso é, eu diria assim, é determinante para a condição futura pós o nascimento. Vou dar aqui outro exemplo. Tem-se uma ideia romântica de que, quando a mulher tem a notícia de que é mãe, o romantismo do senso comum diz assim: oh, que bom, vai nascer uma criança, parabéns, vai dar tudo certo, vai ser uma gestação maravilhosa. Mas as estatísticas estão aí para dizer diferente. Por exemplo, 50% das gestações, elas não foram planejadas. Sem contar aquela gestação das adolescentes. Imagine uma mãe, uma mulher, que tem a notícia de que vai ser mãe, que está grávida. E ela tem uma importante promoção no trabalho, uma viagem importante para fazer, que vai passar algum tempo fora da sua casa, e que essa notícia da chegada da criança, no primeiro momento não planejada, traz uma surpresa e é possível que essa mãe diga assim: nossa, eu não quero, eu não estou preparada, eu não planejei isso. E aí imagine que essa informação vai para o bebê ainda no útero. E aí começam a ter dificuldades, começam a surgir dificuldades. E no outro momento, a mãe diz: não, eu vou ser mãe, eu quero ser mãe agora, eu aceito. E ela se prepara o enxoval, prepara o ambiente de casa todinho, pré-natal, tudo para receber esse filho, essa filha. Mas é possível que a primeira informação de que ela não queria o nascimento da criança tenha ficado gravada na psique deste bebê. E aí, problemas futuros podem surgir. A partir do momento da concepção da criança, toda essa comunicação é importante, não só a nutrição. Agora vamos para um outro momento. A criança nasceu saudável e, a partir daí, começa uma nova relação, uma nova trama, uma nova forma de relacionamento entre o bebê e a sua cuidadora. Na maioria das vezes, a mãe. E aí, algumas informações que são importantes. De acordo com o Winnicott, de 0 a 6 meses, a criança ainda não sabe diferenciar que ela é ela e que a mãe é outra pessoa. É como se ela não soubesse que aquele braço que está acolhendo ele não sabe dividir se é dele ou se não é. Então, ele não tem essa individuação, essa diferenciação ainda. E aí, imagine que esta cuidadora, ela não se comunica de uma maneira que seja interpretada pelo bebê como adequada e começa a trazer estresse para o corpo desse bebê, dessa criança. Vou dar um exemplo bem simples. O bebê está no berço e a mãe está em outro ambiente da casa preparando alguma coisa. E o bebê sente fome. É uma necessidade que já nasce com o bebê. A psique da criança, o cérebro da criança já vem preparada para responder às necessidades básicas. Comer, dormir, suas necessidades fisiológicas, de colocar as impurezas para fora. E aí ela expressa o desejo de comer através do choro. E ela chora, chora, chora e demora chorando, a mãe não ouve por alguma razão, e aí ele se estressa.
A mãe, quando ouve, vai lá, pega a criança, dá o peito, amamenta, e está tudo bem, está tudo resolvido. Isso acontece algumas vezes, outras vezes, tudo bem. Mas, se essa dificuldade de comunicação ela é rotineira, a criança pode começar a se estressar, na maioria das vezes. E poderá, possivelmente, surgir aí um trauma de amor, ou talvez um trauma de identidade. Então, gente, essa primeira fase da vida, essa comunicação, ela é importante. Por quê? Porque uma das teorias é de que a criança ela se apega à cuidadora. E esse apego pode ser saudável, pode ser um apego que seja funcional, disfuncional, e isso vai fazer diferença lá na frente. Um apego seguro, inseguro, e aí a criança se torna um adulto, e esse adulto, quando vai se apegar a outra pessoa, ela pode transferir esse apego disfuncional, esse apego inseguro com a mãe, pode transferir para as relações afetivas, futuramente. E aí explica por que tem pessoas que são excessivamente ciumentas, pessoas que dão presente demais para outra, que faz tudo, que paparica a outra pessoa para ela não ir embora, com medo de que aconteça de novo o que aconteceu na sua primeira infância, de 0 a 2 anos. Tem aquele adulto que, por exemplo, investe no relacionamento no começo, investe, faz tudo para dar certo, e quando o relacionamento tem tudo para se estabilizar, para partir uma etapa mais importante da relação, a pessoa simplesmente desiste da relação. É um apego que é um pé na frente e outro atrás. Aí, na hora de. Isso explica porque, às vezes, pessoas trocam de parceiros rotineiramente e não se fixam em uma pessoa. Há um medo de acontecer de novo o que aconteceu na primeira infância. A simbiose. Outra teoria fala da simbiose, da sintonia do bebê com a mãe. Nessa teoria, a mãe pode ser suficientemente boa ou insuficientemente boa. A mãe suficientemente boa é aquela que satisfaz as necessidades básicas da criança. Pronto. Está presente ali nas horas de amamentar, de atender a criança quando ela precisa tomar um banho, trocar a fralda, quando ela se estressa por alguma razão, a mãe está ali. Pronto. Há cuidadores que querem que a criança se adapte à sua rotina. E aí começa o problema, galera, da identidade da criança. A criança, por uma estratégia de sobrevivência, começa a agir de uma forma que agrade aos interesses da mãe e ela não atende às próprias necessidades. Por exemplo, vou logo amamentar a criança porque mais tarde eu tenho uma reunião, tenho um compromisso, não posso amamentar mais tarde. Ou seja, a criança ela tem que amamentar antes de sentir fome porque a mãe tem outro compromisso. Então, foram observações importantes que foram feitas que fazem diferença. E a mãe insuficientemente boa é aquela que não está presente. Que ela vai desde não estar presente nas horas que a criança precisa satisfazer a necessidade, até aquela que trata mal, que entende que a vontade dela é que tem que prevalecer em relação à vontade da criança. E isso estressa a criança. Há uma dificuldade da identidade. São pinceladas iniciais, gente, que a gente passa aqui, para poder a gente montando esse quebra-cabeça do método Yopti. Ele é baseado em olhar, identificar o trauma, que geralmente esse trauma vem na primeira infância,
em que essa identidade, o self, ele tem suas partes desconectadas. E o Franz Rupert, ele, nos seus estudos importantes, que ele trouxe de outros pesquisadores, precursores a ele diz o seguinte, que a criança, ela forma a sua identidade própria e ele denomina do eu. Quando o eu é saudável, eu é igual a eu sou eu. E eu diferencio o eu do você. Eu sei diferenciar o que é meu e o que é do outro. Voltando aqui para o sistema, muitas situações de atendimento, o homem e a mulher que está dentro do sistema, ele carrega coisas que é do outro. Aqui também acontece isso, se carrega coisas que não é sua, que não são seus, são da outra pessoa. E aí vem uma das outras formas de entender o eu, que é a identificação, quando uma criança se identifica excessivamente com os costumes e os atos, os vícios de outra pessoa. Entendendo, mesmo querendo fazer diferente, mas entende que o que a outra pessoa faz é o certo. E aí ela se desconecta com o seu eu. E o que é identidade? A identidade vem do latim. Eu mesmo, eu mesma. Eu comigo mesmo. E é importante se fixar bem esse conceito, porque eu preciso cuidar de mim primeiro, para eu estando bem, eu cuidar de outra pessoa. Esse é um ponto importante, é o primeiro ponto aqui. Quando esse eu ele tem sua conceituação distorcida, o eu se confunde com o seu, com o nosso, com você, eu estou fora do meu lugar. Isso pode acontecer pela criação, pela educação, pela necessidade de sobrevivência, eu tenho que mudar a estratégia. Imagina aquele exemplo principal que eu dei. A criança chora, 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 e aí a cuidadora não aparece. A estratégia de sobrevivência possível que ela vai criar é a seguinte: eu vou buscar outra forma aqui de expressar que eu estou com essa necessidade. E aí, quando essa cuidadora chega, ele não tá mais, não dá tanta atenção a ela. Isso acontece muito quando a criança ela é excessivamente quietinha. Oh, meu filho é tão bom, ele não dá trabalho, eu boto ele no cantinho aqui, ele fica lá a tarde toda, não dá trabalho. A criança não está olhando para o que está em volta, não olha para a cuidadora, ele só olha, começa a criar o mundo dele. Ali é uma estratégia de sobrevivência. Mas para muitas pessoas é digno de elogio. Ou a criança ela é tão tranquila, não dá trabalho, né? E aí essa criança vai crescendo com essa estratégia de sobrevivência. Quando se tem uma perfeita noção do eu saudável, você pode se conectar muito bem com consigo e com a outra pessoa. As relações elas tendem a ser mais saudáveis, há uma possibilidade da pessoa atrair para si pessoas que também sejam mais tranquilas e que se identifiquem com a sua forma de viver, com a sua forma de pensar. Agora vamos falar da questão do trauma em si, que ele é importante. Para o Franz Rupert, o trauma ele é a psique dissociada. Ele divide em três partes: a psique saudável, a estratégia de sobrevivência e a psique traumatizada. Dessas três, a psique traumatizada ela está desconexada, ela está dissociada. Isso explica, por exemplo, situações em que
Uma pessoa adulta vai para o atendimento clínico e ela não tem conhecimento de que ela tem um trauma porque ela sofreu castigos físicos ou castigos emocionais. Tem até gente que cresce dizendo, eu apanhei, está tudo bem comigo, não tive um problema, e era para ser assim mesmo, porque minha mãe e meu pai sabiam que era o melhor para mim. E aí, quando você vai para o atendimento clínico, para ver um trauma, alguma situação, alguma disfunção, vem lá na psique, na estratégia de sobrevivência, um novo modo de viver que a pessoa escolheu. Por exemplo, escolheu beber muito, correr muito, fazer alguma coisa demais, trabalhar demais, como estratégia de sobrevivência, buscar muita coisa fora, querer ajudar demais as outras pessoas, e aí não se ajuda. E aí a psique traumatizada dela está lá guardada a memória. E aí o adulto não lembra desse trauma. Aquela surra que levou, aquela pisa que levou, aqueles momentos que ficou trancado no quarto, porque era danado demais. Então, gente, a estratégia de sobrevivência, ela surge como uma válvula de escape para a pessoa crescer, ela sobreviver. Mas ficam marcas, e essas marcas ficam guardadas, inclusive no nosso corpo. Não é à toa que muitos pesquisadores, tem até o Bessel van der Kolk, ele tem um livro muito especial chamado Corpo Guarda Marcas. Ele fala de toda essa trajetória aí do trauma. Esse livro é muito importante para quem quer estudar, para quem quer mergulhar no autoconhecimento. Enquanto eu vou falando, gente, se tiverem questionamentos, por exemplo, o Wanda entrando aqui, por exemplo, alguma coisa no sistêmico que foi feito, como é que seria no método IOPT, o que não deu certo no sistêmico, o que não se alcançou, como seria a abordagem na IOPT. Então, vocês podem ir pensando em perguntas outras também, que a gente vai buscar responder. Vou para a segunda etapa do nosso papo, gente.